mostra Inteligência Artificial, como a tecnologia transformará a educação pós-pandemia. Palestrante Rodrigo Calado. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Muito obrigado pela participação de vocês aqui hoje. A gente vai falar sobre um tema que eu considero bastante importante para a educação, que é a inteligência artificial. E daqui a pouco a gente vai se aprofundar um pouco mais nos exemplos de aplicabilidade disso na educação. Primeiro, eu sou vice-presidente, sócio fundador e diretor de tecnologia do Gran Cursos Online. Sou formado e pós-graduado em gestão da tecnologia da informação pela Universidade Católica de Brasília. O meu primeiro contato com tecnologia foi aos 10 anos de idade. Aqui em Brasília tinha um provedor chamado Persocom, via BBS, lá em 94, foi meu primeiro contato com a internet. De lá, aos 10 anos de idade, eu tive meu primeiro contato com a programação, desenvolvi um sistema de chat aos 15 anos. Quem lembra do Mirk aqui? Então, eu tinha uma rede de RC, não era a Brasnet, do Maurício, aqui de Brasília, era uma das 4 maiores, mas não era a Brasnet. E foi lá onde eu aprendi bastante sobre tecnologia, né? Também já palestrei em alguns eventos, no Amazon Web Services Summit, Innovate, Estadão, Campus Party. Hoje é a minha primeira vez aqui na Campus Party, também na Universidade Católica de Brasília. Pessoal, primeiro eu quero falar um pouquinho sobre o Gran Cursos Online, porque o Ícaro, que é um conhecido que eu tenho, ele fala muito sobre o empreendedorismo de palco, né? Tudo que a gente vai falar aqui são soluções que foram aplicadas, são soluções que estão em produção, não são soluções ali utópicas que a gente está falando aqui, que a gente já não passou por elas. Então, é muito importante a gente falar sobre isso aqui. E o Gran Cursos Online hoje é uma das maiores edtechs do Brasil, foi eleita a edtech mais inovadora pela Fast Company e está entre as 100 mais inovadoras pela Holon IQ. A gente tem um propósito de mudar vidas por meio da educação e da tecnologia, de acelerar o aprendizado, individualizar o ensino. A gente é uma edtech de cursos online para concursos públicos, exames profissionais, OAB e CFC, residências multiprofissionais na área da saúde, enfermagem, serviço social, tudo que está relacionado à saúde, exceto a área médica, a gente tem curso. E também pós-graduação lato sensu. A gente vai entrar no segmento de graduação daqui a alguns meses, acredito que neste ano, e também no segmento de coding, de programação, mas eu acredito que este segmento vai ficar para o ano que vem. Então, vocês estão sabendo aqui em primeira mão sobre isso. A gente tem 440 mil alunos ativos pagantes. Só em fevereiro a gente teve 2,3 petabytes de transferência no CloudFront. É um tráfego gigante, né, para quem começou, evidentemente, do zero ali em 2012. Nós tivemos 18 milhões de acessos em fevereiro de 2022. Pelo SimilarWeb, se você digitar grancursosonline.com.br, você vai ver em segundo lugar, segundo site mais acessado do Brasil no segmento de educação. Então, a gente tem uma infraestrutura escalável para isso, né? Demorou bastante, a gente não começou bonito na Amazon Web Services Cloud Native, a gente começou ali na Local Web com servidores dedicados, assim, que nem gosto de lembrar dessa época. A pandemia ela levou 92% das brasileiras a reinventar o seu modelo de negócio. É engraçado porque muita gente não gosta do ensino, da educação digital, né? Eu não gosto desse termo de ensino à distância, muita gente não gosta. E a pandemia, no dia 20 de março, ali, quando foi declarado pandemia pela OMS, onde ninguém mais tinha como visitar um ambiente presencial, muita gente foi forçada a conhecer a educação digital, né? As empresas começaram a se reinventar. Muito do que eu vou falar aqui não é porque a pandemia veio que acelerou isso, não. Muito pelo contrário, ela trouxe luz ao que a gente vai comentar aqui hoje. Trouxe bastante luz. Então, 92% das empresas aí brasileiras reinventaram o seu modelo de negócio dentro da pandemia. E eu gosto de fazer uma comparação. O que aconteceu muito durante a pandemia? Muitas empresas pegaram um professor do quadro, colocaram o professor à frente da câmera, pegaram o material dele e colocaram numa plataforma para cuspir PDF. Basicamente fizeram isso. E isso não engaja o aluno. O aluno não quer saber de uma plataforma que basicamente mostra um vídeo e cospe um PDF. Ele quer uma plataforma que acelera o aprendizado, que o objetivo dele seja alcançado em menos tempo. Ele quer uma plataforma adaptativa,
que mostrem caminhos para ele chegar no objetivo mais rápido, que individualize o ensino, que tenha recursos de interatividade e que também gere um alto engajamento ali, seja via gamificação, dashboard de performance, etc. A gente começou dentro do Gran Curso Online, quando eu fundei a companhia com o meu sócio, o Gabriel, eu falei, olha, eu não quero que a tecnologia nessa companhia seja um meio. Eu quero que ela seja um fim. Eu quero que... E tem uma discussão entre alguns doutores, que a tecnologia nunca vai ser fim, e que eu discordo particularmente, mas foi assim desde o início. Né? A gente combinou isso, olha, eu quero que a tecnologia tenha participação ativa, porque a gente é uma EdTech de fato. E a gente sempre se pautou em boas companhias como Benchmark. Nós temos aqui, esse foi um evento que eu participei com o CEO Brasil da Amazon Web Services lá em Las Vegas, é um evento chamado reInvent. A gente sempre está participando de alguns eventos para colher um pouco do que está de tendência que faça sentido. A gente vai falar sobre algumas tendências que, por enquanto, não fazem tanto sentido assim, mas vocês vão entender por quê. E é importante você sempre pensar, eu sempre falo o seguinte, olha, a gente vai falar de negócio e de tecnologia aqui. A gente precisa inventar aquilo que vai matar o nosso próprio negócio. Como assim, Rodrigo? Eu preciso entender como é que vai ser a educação lá em 2026. Porque senão, juntam 3 meninas ou 3 meninos, ou vamos dizer assim, ou meninas e meninos, e montam uma startup e revolucionam o mercado. A gente tem que sempre estar pensando além, buscando criar um negócio que possa matar o nosso próprio negócio, mas não matar no sentido de a gente descontinuar o produto, mas de revolucionar. Algumas empresas que fracassaram a não inovar. Nokia, IBM, Orkut, Netscape, BlackBerry, Kodak, American Online. A IBM no segmento doméstico, tá? No corporativo ela está muito boa. Um ponto importante aqui, porque ela dominava o segmento doméstico na época e perdeu o posto dela. Empresas que geraram reinvenção, Waze, Netflix, Amazon, Uber, Apple, Google. Não preciso nem entrar no mérito aqui agora sobre isso. Quem lembra dessa capa, né? Can anyone catch the cell phone king? Alguém pode pegar aí o rei da telefonia celular? Eu me lembro que quando foi lançado o iPhone, eu falei, cara, a Nokia ela precisa se agarrar aí a algum sistema operacional potente para ela poder barrar o iPhone. Excelente UX, aplicativos, o Swift na época, assim quando foi lançado a plataforma da App Store, dava para você construir aplicativos muito rápidos, ao contrário do Symbian. Eles subestimaram o crescimento da Apple, reação lenta demais em relação aos concorrentes. Eles tinham bilhões de dólares em caixa, mas não conseguiam transformar isso num bom produto. Uma concentração em uma estratégia única, duvidosa, que era o Windows Phone. Ignoraram praticamente a fortaleza que o Google tem de software. E a gente... Dava para ver que o Android ele ia virar a potência que ia virar. Né? E ele não conseguiu desassociar a imagem. Por que eu estou trazendo isso? É muito importante a gente fazer uma reflexão, nós como empreendedores. Eu queria até ver aqui, quem de vocês aqui é Product Manager ou Product Owner? Tem alguém? Desenvolvedor, analista de teste, analista DevOps, ok. Eu estou trazendo um pouco de visão de negócio aqui para vocês, tá? É muito importante ter essa visão de negócio atrelada ao técnico, porque é isso que vai diferenciar vocês do mercado, não é só codificar. Então, eu estou tentando ampliar um pouco aqui do porquê. Trouxe esse exemplo da Nokia aqui, mas chegou um momento que a Nokia era associada àquele jogo da cobrinha. Então, isso era... A gente não pode deixar o nosso produto ser associado a algo que não seja inovador. E a inovação ela tem que fazer sentido. E o Gran Curso Online sempre buscou bons benchmarks, como eu falei no início. Netflix, Spotify, Kindle Unlimited. A gente tem uso de machine learning, pagamento recorrente na nossa assinatura ilimitada para concursos públicos, exames profissionais e residências multiprofissionais na área da saúde. Acesso a todo o conteúdo, download de offline apps, multiusuários, streaming e o próprio modelo de subscription. E a gente começou a palestrar, falar das nossas aplicações na Amazon Web Services. Aqui foi uma palestra sobre análise avançada de documentos e áudio
com os serviços de inteligência artificial da Amazon Web Services. Por que eu estou falando muito da AWS? Eu não recebo nenhum dinheiro deles, tá? Não sou patrocinado por eles, não, mas é porque a gente está bem imergido nesse ambiente. Se você for olhar o quadrante mágico da Gartner lá, eles estão bem destacados. Google Cloud Platform, Microsoft Azure, eu acho sensacional, mas a gente está bem imergido, então a gente vai falar um pouco sobre essas tecnologias que a gente utilizou da AWS para potencializar o aprendizado e para individualizar o ensino no Gran Cursos Online. O primeiro case nosso foi, os alunos chegavam, Rodrigo, eu tenho deficiência auditiva e eu quero consumir o conteúdo de vocês. E a gente tinha ali a necessidade de entregar uma resposta para esses alunos. E a gente, poxa, você fazer isso manualmente não dá. Né? O que a gente fez? Usamos o serviço Transcribe da AWS. Isso foram cerca foram 20 mil horas de vídeo legendadas ali, com mais de 92% de precisão, isso em um mês. A gente pegou essa ferramenta e aplicou, fizemos uma inclusão social e, ao mesmo tempo, quem estava ali também num ônibus, que não podia estudar, assistir a videoaula, não podia ouvir ali o som, não estava com fone de ouvido, podia ler a legenda e a gente poder acelerar esse processo de aprendizagem. Essa foi a nossa primeira feature com inteligência artificial. Aqui está a aplicabilidade dela. E, basicamente, a gente fez um framework que o vídeo batia no S3, o Amazon Elemental fazia a conversão em vários presets. Depois que ele fazia essa conversão ali de 1080, 720, IP e etc., ele mandava para o Transcribe, que fazia uma conversão disso para um formato específico lá, que a gente convertia para o SRT e a gente subia o SRT para o bucket S3 de volta. Eu vou falar em alguns momentos um pouco técnico aqui, em alguns momentos o pessoal técnico vai entender, em outros momentos a gente traduz um pouco para negócio, tá? Então, essa foi a nossa primeira feature de inteligência artificial. Está em produção e é escalável. Subiu um vídeo na plataforma do Gran Cursos Online, 5 minutos depois, 3 minutos depois, a legenda está pronta. A segunda feature, a gente tem uma assinatura limitada, certo? Eu comentei com vocês no início da palestra, certo? E a gente tem 28 mil cursos lá. E aí o aluno começa a estudar direito tributário, o aluno começa a estudar legislação tributária, ele começa a estudar contabilidade avançada, contabilidade geral, e aí a gente começa a entender um pouco do que esse aluno quer. E ele está focado no estudo. O sistema de recomendação de cursos ele era necessário e precisava ser com o uso de machine learning para a gente fazer análises preditivas e entregar para ele conteúdos e cursos para concursos de oportunidades que ele não sabia que existia. Então, esse aluno que eu falei para vocês que estudava essas disciplinas, ele estava se preparando para a área fiscal, por exemplo. E na área fiscal, ele não tem noção do quão isso é vasto no país e, às vezes, ele perde uma oportunidade a outra. Então, a gente mostra para ele até mesmo oportunidades de concursos similares para a trajetória dele, caso ele queira um concurso escada. Então, foi um outro case de sucesso nosso na AWS, um sistema de recomendação de cursos. Esse era o framework. Primeiro, a gente tinha um data lake, um lago de dados onde a gente despeja todos os dados lá. A gente faz consultas nesse lago de dados para a construção da base de treinamento. Depois é executado o pré-processamento e modelagem dos dados. Aqui você tem o Step Functions da AWS, que aciona lambdas, aciona uma série de recursos ali para poder fazer isso funcionar. Terceiro, as recomendações personalizadas de cada usuário são persistidas numa tabela AmazonDB, que é um serverless NoSQL da AWS. E depois, a gente construiu uma API para entregar isso para a aplicação, implementada com API, com API Gateway e autenticação via Amazon Cognito. Então, o aluno está estudando, de repente começa a pingar na plataforma dele recomendação de cursos que ele nunca imaginou que fizesse sentido para ele, mas que ele vai poder estudar aquele curso, se preparar para aquele concurso específico em menos tempo possível. Se ele estudou crase com o professor Elias Santana, a plataforma vai entender que a crase do Fernando Moura é a mesma coisa do Elias Santana, porque há uma série de processamentos envolvendo ali a legenda, entre outros materiais produzidos pelos professores, que por mais que eles não digam a mesma coisa na aula, há uma interseção entre esse conteúdo.
Então, essa foi a segunda aplicabilidade da inteligência artificial, que difere uma EdTech de uma empresa convencional de ensino à distância. Aqui, na plataforma do Gran Curso Online, a imagem está bem ruim. Eu fiz essa apresentação no Google Slides, ele reduz, né, a qualidade da imagem. Aqui tem uma lista de cursos recomendados com base no estudo de um aluno específico. Só para tangibilizar a imagem, a gente fez uma pesquisa com os alunos. Você utiliza a função dos cursos recomendados? 78% disseram que sim. E os cursos recomendados ajudou você a encontrar cursos atualizados ou de concursos similares? 98% disseram que sim. Então, é muito importante, quando você for construir uma ferramenta, que ela seja usada, que ela seja boa. Tem muita gente que, às vezes, glorifica uma ferramenta, mas quando você vai ver, ela tem pouca aplicabilidade, pouca utilidade. E em 2021, a gente lançou o Gran Audiobooks. O professor Aragonê Fernandes chegou para mim e falou: Rodrigo, a gente tem que lançar um podcast do Gran. A gente tem que lançar um aplicativo para que os alunos que estão ali fazendo atividades domésticas, os alunos que estão ali no trânsito, que estão dirigindo, para que eles possam ganhar mais 3, 2 horas de estudo diárias ali. E eu falei: Aragonê, a gente vai ter que dar um jeito de fazer isso em escala com o uso de inteligência artificial, porque imagina, a gente fazendo várias cabines de áudio, comprando aqueles equipamentos de áudio. Esse microfone eu não sei quanto é que ele custa, mas eu sei que tem uns que custam 20 mil, 100 mil e etc. Microfones de qualidade, cabines com ótima acústica, professor gravando, a hora-aula do professor é caríssima, e você ainda tendo que pegar o professor para poder ele ficar falando em áudio todo aquele conteúdo. Imaginem vocês a trabalheira que ia dar, e a gente ia terminar lá em 2026, né, para gravar esse conteúdo todo, a não ser que a gente montasse umas 40 cabines. E a gente tinha 28 mil livros digitais, a gente tem 28 mil livros digitais da plataforma. E aí eu fui tentando conectar as coisas. É nessa hora que é muito importante você também largar um pouco o técnico, fazer um design thinking. Quem aqui sabe o que é design thinking? Fazer um design thinking e tirar aquela censura da ideação para poder tentar provocar algo melhor. E aí eu falei: bom, eu conheço o Poly da Amazon, que faz essa sintetização de texto em áudio. E ele tem 2 sintetizações, uma robótica e uma humanizada. A robótica eu não vou nem usar, pelo amor de Deus, mas a humanizada ela é robótica, mas é uma robótica humanizada. A gente tem 28 mil livros digitais. Eu vou reunir esse time todo para a gente poder fazer um trabalho. A gente reuniu, deixa eu voltar aqui, praticamente 100 profissionais, 40 especialistas em língua portuguesa, cientistas de dados, desenvolvedores para fazer o aplicativo em Flutter, desenvolvedores back-end. A gente envolveu 100 pessoas para a gente poder, e o nosso objetivo era: vamos desenvolver o maior acervo de audiolivros do Brasil em língua portuguesa em 2 meses, pessoal. Era em outubro para novembro. Eu falei: eu gostaria que isso ficasse pronto no final de dezembro para a gente lançar numa live chamada Reinvenção, uma live que teve 19 mil pessoas ao vivo, porque o nosso aluno está precisando estudar também via áudio de uma maneira autossuficiente. Hoje o nosso aplicativo, essa foto foi tirada ontem, tem 3 mil avaliações, 4,8, e é de graça para quem tem deficiência visual severa, para quem é cego. É de graça. Tem todas as leis do país em áudio, tem 28 mil livros digitais de diversas disciplinas: matemática, língua portuguesa, direito administrativo, constitucional, disciplinas na área da saúde, da tecnologia da informação, entre outras. São 28 mil livros digitais. A gente, em 2 meses, a gente pegou 2 milhões de páginas, 2 trilhões de caracteres e transformou isso em 28 mil áudios, divididos em 12 mil cursos, bonitinho, bem encadeados ali, bem organizados na plataforma. Primeiro, a gente utilizou uma lógica de programação para extração e estruturação dos textos, né? Os PDFs, a gente teve que fazer uma rediagramação em todos eles, porque tem que seguir um padrão, né, gente? Tecnologia é padrão. Então, a gente extraiu e estruturou os textos com a detecção dos cabeçalhos ali. Depois, a gente fez técnicas de visão computacional usando IA. A gente identificou aqueles textos ali formatados em tabelas, por meio de algumas técnicas de IA. Tem muita coisa pronta na internet, tá? E não reinventa a roda, não. Pega e segue em frente. E a gente foi
e fez essa detecção de linhas e bordas e transformou bem em áudio. Era importante, porque assim, um livro tem 70 páginas, a gente tinha que ter um padrão de título, subtítulo e etc. Por quê? Por que tinha que ter esse padrão? Porque a gente desenvolveu vários áudios, não era um áudio único. Obrigado. Eram vários áudios, e para que a gente pudesse ter isso organizadinho na plataforma, esses assuntos, esses subtítulos precisavam estar organizados. Depois a gente tratou as expressões regulares, né, que eram tags SSML para otimização da sintetização da voz. A gente tinha uma definição de início e fim de parágrafo, controle de pausa na fala. A gente teve que também, a gente se reuniu com um time que constrói isso. A gente reuniu com um time que constrói essa ferramenta na Amazon. Era até um indiano. E a gente fez customização léxica, porque o Poly era perfeito para o inglês, mas para o português do Brasil, a gente tinha uma série de problemas ali de pronúncia. Pandemia era pandemia. E aí a gente fez uma customização léxica extremamente avançada, né, controle de aspectos da voz, como pronúncia, pausa, entonação, para poder sair do outro lado, utilizando inteligência artificial. E aí a gente desenvolveu esse aplicativo, são mais de 30 milhões de pessoas com algum nível de deficiência visual hoje que podem ter acesso, se tiver uma deficiência visual severa ou for cega, a esse aplicativo de graça. A gente também trabalha sempre visando a inclusão social. E para todo mundo que quer aprender em áudio, quer ganhar mais tempo de estudo, né? Como eu falei, foram 2 milhões de páginas convertidas aí em 110 mil horas de áudio. E o Dá para Conciliar foi a última ferramenta que a gente lançou. O que acontecia, tá? O aluno estudava uma série de disciplinas e aí apareciam inúmeros concursos e ele não sabia o percentual de interseção. Ah, professor, eu estou estudando aqui para o INSS, dá para eu conciliar com o TJDFT? E aí ficava sempre na cabeça do professor, né? E ele que tinha que fazer isso. A gente automatizou isso. Não, você não precisa mais perguntar para o professor, agora a gente vai fazer isso com uma máquina. Então, se o professor dá uma aula, por exemplo, específica de Python, professor Jefferson Bogo, o Maurício Franceschini, se der Python, pode ser com um título completamente diferente. A gente vai fazer essa conciliação por técnicas de machine learning e a gente vai entregar um percentual de similaridade do curso para o aluno. Opera com o uso de Natural Language Processing para computar a similaridade das disciplinas. NLP é muito usado em machine learning. Um conjunto de informações descritivas ali para representar as disciplinas. A gente transforma isso como se fosse um array, como se fosse um conjunto de informações ali para poder identificar essa disciplina. Depois que esse documento é montado, a gente aplica técnicas de bag of words, aquele saco de palavras ali para poder fazer aquela comparação e para realizar a tokenização. E depois a gente aplica uma técnica do Term Frequency Inverse Document Frequency, que ela vai pegando determinadas palavras e dando um peso maior, porque repete muito. E aquelas bad words, de, vírgula, e, ou, etc., algumas palavras que não vão fazer muito sentido, ou até vai, né? Que não vão fazer muito sentido, elas são eliminadas, e as palavras que fazem mais sentido levam um peso maior para que na similaridade ela traga um resultado melhor para o aluno. E com a aplicação do TF-IDF, conseguimos vetorizar cada documento, e a gente compara vetor, né, dos PDFs dos professores, e no caso das videoaulas a gente pega ali as legendas que a gente já tem por conta do transcribe que eu acabei de mencionar. Bom, por último, na verdade não por último, a gente tem mais 2 funcionalidades. Essas não têm uso de inteligência artificial, mas acho que elas são fundamentais para acelerar o aprendizado do aluno. O aluno, ele muitas das vezes, ele não sabe aprender. A gente tem que ensinar o aluno a aprender. Muitos alunos começam a estudar uma determinada disciplina e vão até o fim com ela. A gente pegou um ciclo de estudos, uma técnica que foi inventada por um dos nossos professores, e a gente automatizou isso. O que o aluno faz? Ele escolhe o curso que ele quer, ele informa o nível de conhecimento em cada disciplina, ele informa o nível de conhecimento dele em cada disciplina,
O professor já fez uma avaliação se aquela disciplina é relevante para aquele objetivo que ele tem, seja um concurso, seja uma pós-graduação, seja para passar na prova da OAB, etc. E como é que ele vê essa relevância? Pelo tamanho do conteúdo e pela quantidade de pontos na prova. E aí, a partir deste resultado, a gente monta um ciclo de estudos para o aluno. E quais são as vantagens desse ciclo? O aluno vai ver mais disciplinas por dia, ele vai ser obrigado a estudar as disciplinas que não gosta ou que sabe menos. Esse ciclo é de 1 semana. Imagina, você tem 1 ano de estudo, aí você começa a estudar a língua portuguesa e termina 3 meses depois. Quando chegar lá em dezembro, se for janeiro que você começou, se você sequenciar e esgotar toda a disciplina, você não lembra de mais nada do que você aprendeu em língua portuguesa. Reduz bastante o esquecimento, aumenta a motivação, porque você vai rodando e vai aprendendo tudo ao mesmo tempo, você se motiva, porque você vai fazendo algumas questões ali, vai ver que você está acertando. O cérebro está sempre fresco para receber novas formas de raciocínio, mudar disciplinas, e ele se adapta à sua rotina. Você que vai montar seu ciclo, você vai dizer quantas horas de estudo você tem por semana, e o algoritmo se vira para entregar o ciclo para você. Você não tem que pensar, você tem que estudar, você tem que estar engajado com o estudo e você tem que absorver o conteúdo. Uma plataforma que faça você ficar pensando demais ali, para você gastar seu tempo, que não seja para estudo, tem que ser revista. A gente também trabalha com alguns princípios da gamificação. Confesso que ainda temos que trabalhar mais, temos olhado bastante o Strava, o Duolingo, que tem cases de sucesso muito bons, mas você precisa fixar o conteúdo fazendo exercício, né? Você que está estudando ali, seja para qualquer tipo de conteúdo que você tenha. E a gente também construiu uma ótima plataforma onde a gente busca, por meio de simulados, rankings, etc., também estimular o uso dela, porque eu acredito fortemente, o que a gente começou no início ali, que uma EdTech ela precisa potencializar o aprendizado do aluno, ela precisa engajar o aluno, ela precisa individualizar o ensino, e o aluno ele tem um dashboard de performance para ele, onde diz o que ele mais tem eficiência no estudo, o que ele está mais acertando, o que ele está menos errando. Tem uma série de dados ali importantes para ele direcionar o conteúdo dele. E aí eu faço uma pergunta, né? Como é que vai ser a educação em 2026? Engajamento, Big Data, gamificação, Extended Reality, Machine Learning, bots inteligentes com inteligência artificial direcionando o estudo com precisão inequívoca, metaverso, será que os nossos alunos irão aprender no metaverso com imersão total, usando realidade virtual e realidade aumentada? A tecnologia móvel, pô, já é uma coisa muito vigente ali. Tudo bem que tem umas partes no Brasil que não usa tanto, mas já é antigo. A gente vai ter um óculos de realidade aumentada, blockchain vai ter utilizado, NFT, tokens não fungíveis. Como é que vai ser a educação ali para 2026? Essa foto é minha, eu estava usando o Oculus Quest 2 para testar o Roblox e o Horizon Worlds do Meta, né, do Zuckerberg, para entender um pouco desse mundo. Foi bem legal, fiquei imergido ali, mas será que, vamos falar de Brasil, tá? Como é que um equipamento desse custa R$4.000, vamos supor que seja R$500, como é que você vai pensar numa educação que ela não seja democratizada? Será que é um metaverso que a gente vai ver no futuro? Pode até ser, mas a gente tem um desafio de tornar esse equipamento mais barato. Porque, para mim, pensar em educação, eu sei que a gente também tem que evoluir, mas não pensar no todo, para que a pessoa tenha acesso a essa educação, a essa tecnologia com mais facilidade, assim como um celular hoje, de início de linha, aí, Android, e um laptop, eles são baratos, assim, baratos entre aspas, mas são acessíveis. Agora, imagine um equipamento desse, né? E o que eu tenho enxergado, o que a gente tem enxergado no Gran Cursos Online? Para mim, a gente tem que cada vez mais se aprofundando em Machine Learning. Eu acho que o futuro é o aluno, mesmo com aquele laptopzinho dele ali, fubanga, ele consiga entrar na plataforma e ele consiga ser direcionado, porque ele está perdido, ele quer uma oportunidade de mudança de vida na vida dele, e ele às vezes não tem oportunidade. A gente tem aluno em 1.300 cidades do país, a gente tem aluno em cidades que tem 8.000 habitantes, que a iniciativa privada não tem nem interesse de estar lá. Então a gente precisa de uma plataforma que guie esse aluno, que faça um questionário, que faça um onboarding com um teste ali
que traga para ele um diagnóstico situacional, né? Onde é que eu estou, para onde é que eu vou, e essa plataforma direcione ele. E eu acredito fortemente que o Machine Learning ele vai ser extremamente importante para isso. Aqui eu trouxe um Data Lake Framework. Quem quiser tirar foto, tira, mas ele tem no Google, entendeu? Você digita Data Lake Framework, você vai encontrar lá, porque para você trabalhar com inteligência artificial é muito importante que você logue todas as interações da sua plataforma. E que não só logue, que você jogue tudo isso num Data Lake e que isso depois, beleza, pô, eu logo tudo, tem um Data Lake, gente, aí vocês estão, o mais difícil é isso. Ah, Rodrigo, o difícil é usar a inteligência artificial? Não é. O difícil é isso aqui, ó. É você logar tudo na sua plataforma, você construir um produto que você não tem informação nenhuma. A gente no Gran Curso Online sabe quando o aluno entra, quando ele sai, onde ele clica, que videoaula ele assiste, que videoaula que ele não assiste, qual o vídeo que ele mais assiste, o que ele menos assiste, onde é que está o ponto de saída de um professor ali do engajamento, o PDF que ele lê, a gente sabe a quantidade de páginas que o nosso aluno lê por hora, a gente sabe a velocidade que ele assiste o vídeo no acelerador, a gente sabe tudo. A gente joga isso num Data Lake e a gente vai... E qual que é o futuro para mim? É construir, é direcionar o aluno. Então, a gente identifica com o Machine Learning facilmente tendências e padrões, nenhuma intervenção humana necessária, isso é muito importante. Imagine a gente fazer os audiolivros, as legendas, um sistema de recomendação desse com humanos. Não ia fazer. Aceleração do aprendizado, modelos estatísticos para personalizar a experiência do usuário. Então, o aluno fez um diagnóstico situacional e ele entra dentro da plataforma e ele começa a estudar um conteúdo, ele começa a se sair muito bem nesse conteúdo. E ele, o pessoal já está falando que chegou ao fim aqui de perguntas aqui, então eu vou acelerar, pessoal. Eu quero deixar uma mensagem rápida aqui. Pessoal, essa apresentação é de 40 minutos, eu vou reduzi-la para 25, não vai dar. Meu nome é Rodrigo Calado, meu Instagram é @Rodrigo Calado, meu LinkedIn é Rodrigo Teles Calado. Depois me procura se vocês quiserem bater um pouco mais de papo sobre isso, tá? Aqui são apenas algumas dos nossos prêmios de inovação. Eu acho que o mérito ele não é meu, tá? Ele é do time que construiu isso. Eu faço questão de trazer aqui o time para apresentar para vocês o time que nos ajudou a construir isso. Eu acho importante que toda essa inovação ela não é nada sem um propósito de mudar vidas por meio da educação e da tecnologia. A gente vem transformando muitas vidas. E, antes das perguntas, a gente vai ter um sorteio de uma caixa de som Bluetooth à prova d'água. Quem quiser participar, só... pegar esse link aí, não preenche agora não. Salva aí, depois você preenche, tá? E eu estou aberto aqui também a dúvidas. Alguém tem dúvida? Opa, temos 2 pessoas. Boa tarde, Rodrigo. Obrigado pela palestra. É muito instigante ouvir esses insights aí. Trabalho com educação também, então a gente fica pensando lá. Eu tenho 2 perguntas, uma mais de negócio e uma mais técnica, que eu conheço alguns colegas lá, alguns alunos que trabalham com vocês lá. Da parte técnica, como que está a tecnologia, digamos assim, de PHP, que eu vejo que é uma das poucas startups, edtechs, assim, que ainda trabalham com essa tecnologia e eu tenho uma afinidade com ela, né? E a segunda pergunta, mais da parte de negócio, como que você enxerga a transformação do ensino superior, de graduação, agora depois desse pós-pandemia, com essa inserção das edtechs no ramo da graduação? Obrigado. Obrigado. Como é que é o seu nome? Eduardo. Eduardo. Prazer, Eduardo. Perguntas interessantíssimas. A primeira pergunta, tá? Vamos lá. O PHP, quando nós construímos o Gran Curso Online em 2012, ele estava no hype. Havia o Zen, um framework que a gente utilizou e a gente tem hoje um legado em PHP e a gente acabou trazendo o PHP como uma das linguagens de back-end da companhia. Não adianta você ficar trazendo aquelas tecnologias, aquelas linguagens fora, assim, que estão em trend topic hoje, para, às vezes, uma determinada funcionalidade, um microserviço que não vai exigir
ainda mais quando você tem desenvolvedores que já atuam nessa linguagem, que não vai exigir tamanha mudança. Então, você tem determinado microserviço que o PHP vai funcionar perfeitamente para ele com uma performance sensacional. Mas a gente usa muito Python, só Python no Machine Learning, R, não tem como usar o PHP, entendeu? No front-end, a gente tem React, Vue, né, os frameworks também mobile, Flutter, Ionic. Então, assim, eu não sei dizer para você se a gente vai continuar usando o PHP, porque ele é uma linguagem que está em decadência. Mas que hoje, muitos dos nossos microserviços, algumas aplicações, ele tem funcionado perfeitamente bem, e ele tem. Sobre a graduação, eu acho que tem um problema de graduação no país, porque é o seguinte, embora eu tenha me formado na Católica de Brasília, que eu adoro a universidade, fiz 2 disciplinas lá, inclusive, de sistema operacional e foi de sistema operacional, depois eu me lembro da outra aqui, que foram sensacionais para mim, eu não aprendi o que eu sei na universidade. Foi muito de leitura de livros, documentação e etc. Então, assim, a gente precisa rever essa grade curricular da universidade, entendeu? Então, o que a gente vai buscar no Gran Curso Online na graduação é isso. Beleza, você quer entrar para a tecnologia, ok, mas você quer fazer o quê? Você quer ser desenvolvedor, você quer ser analista de teste, você quer ser um product owner, um product manager, você quer ir para DevOps, você quer trabalhar com infra, com cloud, você quer ir para machine learning, data analytics, onde é que você quer ir? Então, todo mundo segue em determinado momento, depois tem que ser personalizada essa jornada. E o aluno entender isso. Hoje um profissional se formar em ciência da computação e ser, assim, não conseguir montar uma estrutura escalável, isso é complicado, entendeu? E é isso que acontece hoje. O cara fica 4 anos estudando e sai sem um pensamento crítico para montar uma arquitetura, e isso incomoda bastante a gente. Eu estou dando um exemplo aqui porque nós estamos em tecnologia, mas tem N exemplos, entendeu? Então, a gente vai focar em curso para o mercado de trabalho. Saber resolver problema. Mais alguém ali? Aqui. Antes de mais nada, né, parabéns pela apresentação aí, show de bola. Aí eu queria fazer mais uma provocação, né? Hoje você conhece muito de conteúdo, conhece muito do aluno, conhece muito do professor, né? Acredito que você está meio passo de ter um professor virtual, um cara que ele vai existir com tudo isso daí, né? Está na mira alguma coisa nesse sentido? Um professor de apoio, baseado no que o aluno quer, no que o professor já hoje ensina e no que você já tem de conteúdo? Para mim, você já está meio caminho andado para isso. Como é que é seu nome? Luciano. Luciano, pergunta polêmica, hein? Quem é professor, levanta polêmico. a mão aqui. Aí, ó, já vou mudar Professor de minha apoio, resposta. tá? Professor de apoio. Na minha visão, a gente já está há 1 ano trabalhando nisso. A gente quer desenvolver um bot, né, que o aluno possa fazer algumas perguntas para ele e ele não entender, evidentemente, na literalidade aquela pergunta, mas dentro de um contexto, com base no histórico dele de dados da plataforma, e para a gente responder. A gente não era para termos concluído em 2020, a gente não conseguiu. Era para termos concluído no final de 21, a gente não conseguiu. E a gente ainda está em desenvolvimento nesse bot. É possivelmente uma das próximas ferramentas que a gente vai lançar. Eu não sei se eu posso dizer que ele é um professor de apoio, mas é meio que um coaching escalável, entendeu? Mas eu concordo que dá para se chegar em algum ponto como que você colocou. Boa pergunta. Oi, boa noite já, né? Eu sou João Pedro, parabéns aí pela apresentação. Eu sigo você lá nas redes sociais, de vez em quando eu até interajo lá nas publicações lá. A minha pergunta é a seguinte: você apresentou o sistema de recomendação, né? Que o aluno fez um curso e ele recebe recomendação de outro curso similar ao que ele estava fazendo, né? E também teve aquele outro sistema que faz a comparação, né? Do que dá para conciliar ou não. Essas 2 ferramentas, elas conversam ou elas são separadas? Porque eu penso assim, se o aluno já fez, por exemplo, um curso, vamos supor, você tinha apresentado CGU ali, ele fez algumas disciplinas já.
existe alguma forma dele já do próprio sistema já falar assim, olha, se você fizer mais essas 3 disciplinas aqui, você termina basicamente o curso para o outro concurso que está tendo agora, que está com edital aberto, ou que vai ter edital em breve, edital iminente, para o aluno já poder fazer só o que está faltando, e ele não ter a recomendação do curso completo, né? Fazer só as disciplinas que estão faltando. Tem alguma situação nesse sentido aí? Vamos lá, eu gosto de conversar com... Só pergunta inteligente aqui, né? Parabéns. A primeira funcionalidade do sistema de recomendação, ela poderia muito bem fazer isso. A gente que não conseguiu concluir essa etapa a tempo, mas como a gente usou a base do sistema de recomendação para fazer o Dá para Conciliar, porque aí, o que acontece? Na recomendação, eu mostro várias recomendações para o aluno. Não dá para mostrar uma grande quantidade, porque a gente tem 440 mil alunos ativos pagantes e a gente está controlando o custo também, né, das chamadas ali da API. Quando roda o modelo de recomendação, a gente roda uma vez por dia, dava para rodar mais, mas tem um custo. E você sabe como é que é a AWS, né? Cara pra caramba. A AWS é pesado. Então, e a gente usa o motor do SageMaker, né, para poder fazer esses modelos. Então, assim, hoje o aluno vai ter que, ainda, infelizmente, ele vai ter que entrar na Dá para Conciliar e ele vai colocar um concurso, ele pode comparar com mais 2, para dizer exatamente o percentual da disciplina que está com conteúdo similar, para ele depois estudar só as que faltam, entendeu? Gente, eu recebi uma placa de encerrado aqui, eu queria falar com vocês mais, mas assim, enfim, eu estou aqui ainda. Muito obrigado, viu? Um grande abraço a todos.